Em um jogo onde o Grêmio teve 3 gols anulados e o Curitiba teve 2 expulsos, o Grêmio vence por 1-0 com gol da partida sendo inclusive do Gabriel Meck. Nesse vídeo daqui eu vou fazer uma análise mais completa da partida. Caso você queira ver um vídeo mais curto e mais direto, é o último vídeo postado. Também comentei sobre o jogo, só que de forma mais direta. Aqui eu vou tentar fazer uma análise mais aprofundada para a gente enxergar pontos que o Grêmio fez bem dentro do jogo e pontos a melhorar. Tá bom? Bom, bora começar falando do início da partida, escalação do Grêmio, e aí a gente consegue avaliar o desempenho dos jogadores e ir falando como foi a atuação do Grêmio dentro do jogo. No gol foi o Everton muito pouco exigido, por o Curitiba ter jogado quase que o jogo inteiro com um a menos, o Bruno Melo ter sido expulso. O Curitiba acabou tendo que se defender muito mais do que jogar. Na segunda etapa, onde já se adaptou muito a essa condição de um jogador a menos, e o Grêmio não conseguiu ter um controle muito grande do jogo, o Curitiba foi se soltando um pouquinho mais, mas chance perigosa de fato, defesa difícil do Everton, não teve. Tanto é que eu vou até ver aqui, chutes a gol, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Chutes a gol do Curitiba foram 4, mas nada muito perigoso. Então, assim, o Everton não foi muito exigido. Aí a gente vai para as laterais. Pelo lado esquerdo, Pedro Gabriel, muito bem. No segundo tempo chegou a ter 2 chutes a gol, inclusive. Chegou bem à frente, gostei dele. Vem tendo muita personalidade. Tá jogando muito bem. Tá suprindo muito bem a ausência do Marlon, por sinal. Pedro Gabriel vive um momento muito bom. Gostei bastante do jogo dele. Contra o Cruzeiro ele sofreu bastante na parte defensiva, né, cara? Vamos ver nesses confrontos contra adversários mais fortes até que ponto o Pedro Gabriel já está pronto. Mas ofensivamente, e principalmente contra adversários mais frágeis, como foi o caso do Confiança, e dessa vez em um contexto onde o Curitiba não é uma equipe fraca, mas com o Grêmio jogando com um jogador a mais, ele conseguiu se destacar bastante. Gostei muito do Pedro Gabriel, fez um grande jogo. Pelo lado direito, o Pavon, cara, eu gosto bastante do Pavon, acho que tem sempre uma dose de oportunismo da torcida em relação do Pavon, que é o seguinte: se o Grêmio joga, o Pavon é muito. Se o Grêmio ganha, aliás, o Pavon é muito bom, o Pavon é muito esforçado, ele é a cara do Grêmio. Se o Grêmio perde, o Pavon não é o suficiente, o Pavon não é lateral, tem que jogar o Marcos Rocha. É sempre isso, cara. Então, muitas pessoas da torcida vão sempre só em prol do resultado. Ganhou, todo mundo é uma maravilha. Perdeu, todo mundo é uma porcaria. Não é assim, cara. Mesmo quando ganha, tem pontos a melhorar. Mesmo quando perde, tem pontos que estão sendo bons. Né? A gente precisa ter esse equilíbrio, né? Nem muito bom, nem muito ruim. E olhando para o Pavon, ele, lógico, vai ter mais dificuldades defensivas, porque ele está começando a jogar de lateral direito nesta temporada. Sempre foi atacante, cara. Então, é um cara que está se adaptando nesse cacuete defensivo. Mas vontade, esforço e qualidade técnica, ele tem. Ele criou boas jogadas. Teve uma jogada que ele fez driblando o Felipe Jonathan, rolando pro Amuso ainda na primeira etapa, que quase que saiu um gol absurdo do Grêmio, onde o Felipe Jonathan fica todo desmontado, o Amuso deixa o Jaci no chão. Se o Grêmio faz, vai ser um gol maravilhoso, cara. Fora boas chegadas à frente, acaba que quando tem o enamorado, não precisa muito dessas ultrapassagens do Pavon, porque o enamorado é o cara que você centraliza um pouquinho mais o lateral, deixa ele um pouquinho mais recuado e deixa ele no mano a mano. Esse é o enamorado. Quando entra o TT, como foi o que aconteceu na segunda etapa, o TT é um cara canhoto, corta a bola pro meio e aí tem a profundidade do lateral. E aí sim o Pavon ataca mais. Então essa fase ofensiva do Pavon vai ser mais explorada quando tiver o TT. Quando tiver o enamorado, é o Pavon entregar a raça dele e nos poucos momentos que subir bem. No geral, o Pavon tá jogando muito bem, cara. Então, eu tô gostando muito e ele tá fazendo a função dele perfeitamente. A dupla de zaga foi Vieri e Wagner Leonardo, não teve o Gustavo Martins, e ao invés de utilizar o Balbuena, foi utilizado o Wagner Leonardo. Ao invés de usar um zagueiro destro, utilizou um zagueiro canhoto, mas a escolha foi muito pela velocidade. E de fato, ela foi muito clara o motivo dela, né? Os escapes de contra-ataque do Curitiba, principalmente quando ainda estava 0-0 e 11 contra 11, deixou claro que a escolha foi correta. O Wagner Leonardo, nos minutos iniciais do jogo, tem uma compensação que ele corre depois de um erro do Pavon, que vai errar, natural, todo mundo erra. E o Wagner Leonardo consegue compensar na velocidade, evitando o pior em um chute para fora do Breno Lopes. Se fosse o Balbuena, talvez não chegaria na velocidade, talvez o Grêmio teria saído perdendo ali. Então essa escolha do Wagner Leonardo é muito importante pela velocidade dele. De fato, para quem não acompanha o Grêmio e olha de fora, vai achar estranho ver o Balbuena no banco, ver o Marcos Rocha no banco, ver jogadores o Bright White no banco.
o Kahneman no banco, jogadores experientes e com um nome muito grande dentro do futebol sendo reservas. Só que para quem acompanha a ideia de jogo do Luiz Castro, para quem acompanha o ano inteiro do Grêmio, vê que esse time do Grêmio precisa de jogadores rápidos, né? Então o quesito velocidade do Wagner Leonardo é um diferencial para ele jogar. E ele foi muito bem, Wagner Leonardo muito bem, e o Vieri é uma constância incrível, ele chegou em um patamar absurdo, fisicamente ele tá estrondoso, teve uma disputa dele com o Lucas Ronier na segunda etapa, ele tinha, parecia que o dobro do tamanho do Lucas Ronier, que é muito bom jogador por sinal, e dentro do jogo teve tomadas de decisões erradas, mas o Ronier é muito promissor. E o Vieri foi monstruoso, a fase do Vieri é absurda. Do jeito que ele tá indo, se ele for a temporada inteira constante do jeito que ele tá jogando, no final da temporada vai chegar time da Itália, vai chegar time da Espanha, oferecendo 20, 30 milhões de euros por ele. Porque ele tá jogando uma enormidade. É um zagueiro que é rápido, é um zagueiro que é alto, é um zagueiro com boa qualidade técnica, é um zagueiro que pode jogar de lateral esquerdo também. Ele é muito versátil, cara. O Vieri é muito bom, cara. Às vezes ele tem algumas atrapalhadas, às vezes tem algumas tomadas de decisões erradas, é natural. Todo mundo erra, ainda mais quando são jovens jogadores, vai ter erros mesmo. Mas no geral, o Vieri tá muito bem. É um dos melhores jogadores do Grêmio na temporada. Talvez o maior acerto do Luiz Castro até o momento do ano foi a moral que ele foi cada vez mais dando pro Vieri, a ponto dele ser uma das grandes seguranças desse time. Hoje não tem nem dúvida. Kahneman, Wagner Leonardo ou Vieri? É Vieri. E se fosse qualquer outro técnico mais conservador, era Kahneman titular, Wagner Leonardo reserva e o Vieri o terceiro reserva. Então o Luiz Castro tem pontos a melhorar, mas assim, é graças a ele que o Pavão virou lateral, é graças a ele que o Vieri é titular, é graças a ele que o Pedro Gabriel tá jogando ao invés do Caio Paulista. É um técnico que tem coragem de fazer o diferente. É graças a ele que o Riquelme foi relacionado ao invés do Monsalve. Então, ele faz o diferente, ele coloca e dá oportunidade para os jogadores mais jovens. O que tanto se pedia no passado, o Luiz Castro está fazendo agora. Existem pontos muito bons, que são jogadores jovens, vão trazer muito mais benefícios financeiros para o clube, vão ter muito mais velocidade, muito mais gana por conquista, porque são jogadores ainda a conquistarem coisas. Não dá para ser só moleques, porque essa experiência é importante também. Mas quanto mais oportunidade para esses caras, mais longevo e mais lucros esse time, qualquer time vai ter no médio e longo prazo. Então o Luiz Castro é fundamental nesse processo de mudança de perfil do Grêmio, cada vez mais colocando moleques. Então, por exemplo, na linha de zaga, Pedro Gabriel é da base, Vieri é da base, Wagner Leonardo é muito novo. No meio de campo, o Léo Pérez é moleque novo, o Namorado é novo, o Amoso é novo, o Mac não tem nem 20 anos. Então, entendeu? Então são jogadores jovens, né, cara? Isso é muito mérito do Luiz Castro. No meio de campo, o Léo Pérez de primeiro volante, eu não tô gostando dele. Eu acho um jogador meio desconectado da realidade. Ele poderia ter sido expulso na primeira etapa por um chute no peito do Vini Paulista. Jogador ex-Grêmio, por sinal. O Vini Paulista jogou de segundo volante, cara. No Grêmio ele era ponta. Eu lembro dele na base, quando eu trazia jogos da base aqui no canal, né? Hoje eu não trago mais jogos da base, não acompanho mais tanto. Principalmente na época da pandemia eu trazia, né? E o Vini Paulista era ponta na base do Grêmio. No Coritiba ele é segundo volante. E o Léo Pérez dá um chute no peito dele. Se esse chute vai um pouquinho mais alto e pega no rosto, seria para vermelho. Como foi apenas no peito, eu acho justo ter ficado no amarelo, mas dependendo da interpretação do juiz, poderia ser vermelho também. Então ele deu brecha. O Léo Pérez deu brecha para ser expulso. Né? Se ele fosse expulso, também não teria o que reclamar, porque foi uma dose de intensidade muito alta. Mas a sorte dele é que foi apenas no peito, ao invés de no rosto. Se fosse no rosto, era vermelho. Então, deu sorte. E tecnicamente ele é um jogador muito mediano. Ele faz o básico. O básico do básico do básico. Eu acho o Noriega muito melhor, por sinal. Só que o Léo Pérez tende a ser mais rápido do que o Noriega. E parece que o Noriega tá sendo negociado também, né, cara? Mas futebol, o Noriega, pra mim, hoje é muito melhor e rende muito mais do que o Léo Pérez. O Arthur do lado dele, conseguindo fazer esse jogo fluir de um lado pro outro, teve o segundo gol anulado do Grêmio, do Wagner Leonardo, e um escanteio curto, que seria uma assistência do Arthur. Na reta final do jogo, quando tira o Mac e coloca o Nardoni, o Arthur vira esse meio de criação, tendo mais liberdade. No geral, eu gostei do jogo do Arthur. Fez uma boa partida. Não foi brilhante, mas ajudou ao jogo acontecer, girando a bola de um lado para o outro. Uma coisa bacana é que o Arthur praticamente se recusa a dar passe para trás, né?
Ele não gosta de colocar o companheiro na fogueira, ele gosta de clarear as jogadas, virar o jogo. De fato, ele dá uma fluidez para esse jogo do Grêmio fundamental. Enfim. O Mac jogou demais, para mim é o grande nome do jogo. Não é nem só pelo gol, é muito pelo gol, porque se o Grêmio venceu foi graças ao gol dele. Mas a fluidez, dribles curtos, essa gingadinha que ameaça ir para um lado, vai para o outro, por ele ter jogado muito de ponta na base também, vem sendo muito aproveitado nessa faixa mais central do campo. Existem tomadas de decisões a melhorar, momentos que tem que passar a bola ao invés de chutar, momentos que ele tem que acelerar a jogada, momentos que tem que cadenciar a jogada e ele faz o oposto. Existiu erros de tomada de decisão, existiu, mas é só jogando, só pegando ritmo que o jogador vai melhorando e vai se adaptando. E o Mac tem muito talento e muito potencial para isso, cara. Dentro do jogo, o gol anulado do Carlos Vinícius é um passe maravilhoso de calcanhar dele pro namorado. O gol dele é mostrando muita presença de área. Eu gostei demais do jogo do Gabriel Mac, tá bom? Jogou demais, pra mim o grande nome do jogo foi o Gabriel Mac. Jogou muito, e se o Grêmio venceu, foi muito por conta dele. Pela ponta esquerda, o Amuso, eu achei que jogou mal, tá? Dessa vez eu achei que ele jogou mal, por mais que tenha jogado o tempo inteiro, né? Foi um escape sempre importante, mas na tomada de decisão eu achei ele muito previsível, sempre cortando pro meio e finalizando, onde a zaga do Curitiba sempre estava bem postada para isso. Então, assim, eu não acho que seja errado ponta destro pela esquerda cortar pelo meio, muito pelo contrário, é o natural, e ele tem que fazer isso mesmo. Só que quando você vê que a zaga preencheu esse espaço da finalização, você dá o passe pro lateral. Existiam momentos que era só ameaçar o chute e dar o passe pro Pedro Gabriel e ele chutava e era travado. Ou momentos que ao invés de chutar, você reconstrói a jogada. Então eu achei ele muito previsível em vários momentos. Mas vale destacar o preparo físico, jogando o jogo inteiro. E é ele que consegue gerar a expulsão do Jaci, dando um tapa à frente, mostrando muita velocidade. Então, velocidade e preparo físico ele foi muito bem, mas tomada de decisão achei ele abaixo nesse jogo. Do outro lado, o Enamorado é um cara que a gente precisa valorizar muito. Esse jogador do mano a mano é um cara que precisa ser muito enaltecido porque são jogadores raros. E sinceramente, o Enamorado é muito parecido com o Soteldo, tá bom? A diferença é que o Enamorado é um custo-benefício melhor, porque ele é mais barato. E ele parece ser mais comprometido, menos problemas físicos. Um cara que é esforçado, dá pra ver também, quer ajudar bastante, né? Chegou onde o Grêmio pagou caro para tirar do Júnior Barranquilla, é verdade, mas chegou sendo assim, um segundo plano pro TT, né, cara? O TT era grande contratação, o Enamorado seria um cara para ser um bom substituto dele. E não, o TT é um reserva que não rende, e o Enamorado é um cara que vem sendo um dos melhores do time. Dentro do jogo, a expulsão do Bruno Melo foi de um pisão no Enamorado, onde é muito difícil marcar o Enamorado, porque ele usa a direita, ele usa a esquerda, ameaça ir pro fundo, vai pelo meio. É um cara que é muito imprevisível, cara. A tendência é ele sempre ir pela perna direita e ir pra linha de fundo. Mas em vários momentos ele vem pro meio, em vários momentos ele ameaça cruzar e volta. Ele de fato é bem parecido com o Soteldo na época do Grêmio, cara. A gente conseguiu um novo Soteldo, só que dessa vez com um custo-benefício maior. Gostei bastante do Enamorado. Acaba que na segunda etapa, quando ele vai cansando, a perna para de funcionar, é natural, é um jogador que força muito esse mano a mano. No mano a mano o jogo mental é muito grande, então gera um desgaste além de físico, psicológico enorme. Né? Então o Enamorado foi muito bem, mas é jogador para jogar até os 20 do segundo tempo. Depois disso, coloca o TT, eu acho que o Roger deveria voltar a ser aproveitado, tá? Eu sei que eu consigo entender os dois lados em relação ao TT, tá? Eu vou passar pelos reservas e eu vou aprofundar mais pelo TT, mas já antecipando um pouquinho aqui o que eu penso. Muito torcedor tá pegando muito no pé do TT, e justo, uma expectativa muito alta e ele não tá jogando nada. Só que assim, tem gente que fala, o TT não pode mais jogar. Mas aí, se você olha pelo lado financeiro, o Grêmio foi lá e pagou o quê? 40 milhões de reais no TT? Acho que foi a maior compra da história do Grêmio. Na maior compra da história, depois de uma fase ruim, você vai arquivar o jogador e rasgar esse dinheiro fora? Não faz sentido. Então, aos poucos, você vai colocando ele na segunda etapa, vai fazendo ele voltar a ganhar confiança, porque qualidade ele tem. Então, o TT tem que jogar, não como titular, porque não está merecendo, mas aos poucos, e principalmente dependendo do contexto do jogo, em um jogo que já está perdido, em um jogo que já está vencido, em um jogo que o Grêmio tem um jogador a mais, é nesses jogos que o TT tem que entrar para ir ganhando confiança. Ele entrou bem? Não. Errou pra caramba? Errou. Mas oportunidade ele teve. E essa é a questão. Tem que dar oportunidade para esses caras. Se dando um monte de oportunidade ele não aproveitar, aí você vai ter que negociar mesmo que tenha um prejuízo. Mas você tem que dar oportunidade para ele fazer o valor dele valer, né, cara?
Enfim, mas sobre o enamorado, muito bem. Lá na frente o Carlos Vinícius, sempre uma grande liderança, o que eu acho que ele tem que ser um pouquinho mais calmo, cara. Às vezes ele é muito estressadinho. Toma um cartão amarelo com 10 minutos de jogo por reclamar com o juiz. Nem acho que ele esteja errado, foi uma falta onde ele toca no goleiro do Curitiba, no Pedro Rangel. O Pedro Rangel se joga. Eu não acho que tenha sido o suficiente, ele claramente cavou a falta. E poderia gerar um lateral perigoso pro Grêmio. Mas uma coisa é você reclamar, outra coisa é você reclamar assintosamente ao ponto de receber um cartão amarelo. E foi isso que ele fez. Tanto é que eu acho que talvez poderia ter tirado ele até mais cedo do que realmente foi substituído, com medo de ser expulso. E eu talvez teria tirado o Carlos Vinícius no intervalo, cara. Porque ele é muito bom, se posiciona muito bem, mas às vezes ele passa do ponto. Enfim, estava muito bem posicionado no gol anulado. Achei ele meio fominha dessa vez. Vários momentos era para passar a bola e ele sempre chutava. Eu sei que centroavante vive de gol, mas tem que viver de gol quando a oportunidade é para você. Quando tem um jogador melhor colocado, tem que tocar a bola. Isso é para qualquer jogador, seja zagueiro, lateral, atacante. Toca a bola para quem está melhor posicionado. Se você for o melhor posicionado, você chuta. Então, em alguns momentos faltou ter leitura de jogo e ele abaixava a cabeça e só chutava. Teve 2, 3 lances que ele acabou com as jogadas, ao invés de fluir elas, chutava de qualquer jeito. Não achei um bom jogo do Carlos Vinícius, tá bom? Mas não questiono em nada a titularidade dele, a importância dele pro time, é uma liderança enorme, é muito importante pro clube, mas tem coisas a melhorar. Vindo do banco, o Noriega achei que entrou bem, só que parece que ele está sendo negociado. Não sei exatamente o clube, mas ele é a cara do Porto, tá? Eu acho que o Noriega seria perfeito para o Porto, que vai ser o campeão português. Tem muitos jogadores não muito conhecidos. Noriega, para mim, seria perfeito para o Porto, pensando em sequência de carreira dele. Para o Grêmio seria excelente ele permanecer, porque ele é muito bom. Na minha visão, é melhor do que o Léo Pérez. Entrou o TT, é o que eu falei, tá mal? Tá, mas tem que jogar. Não tem como você rasgar dinheiro dessa forma. É assim que você vai falir um clube daqui a pouco. Paga caro e nem dá chance do cara dar a volta por cima. Se daqui a pouco ele jogando, tendo muita minutagem e não aproveitando as chances, aí você vai ter que assumir o prejuízo financeiro e vender mais barato, negociar mais barato ou até mesmo emprestar. Mas ainda tem salvação. Dá para ele melhorar. E para ele melhorar, ele tem que jogar. Não tem como. Então teve 2, 3 jogadas onde ele finaliza muito mal a jogada. Não vai bem. Mas tem que ter oportunidade. O Bright White não conseguiu fazer muita coisa, mas é um reserva excelente. Altíssimo nível, por sinal. Daria para daqui a pouco talvez testar os dois, mas o Luiz Castro não me parece que vai utilizar os dois. Vai sempre utilizar um camisa 9 e um camisa 10, ou um camisa 9 e 3 volantes. Vai ser sempre isso. E não tô falando que tá errado, mas é um padrão dele. Enfim, entrou o Nardoni entrou faltando 15 minutinhos e entrou bem, dando ritmo de jogo. Entrou pro Grêmio ter 3 volantes na reta final. O Grêmio estava de fato perdendo meio de campo pro Curitiba, perdeu um meio de criação, mas depois dessa substituição, o Curitiba parou de ter os seus escapes, né? E o Grêmio conseguiu controlar melhor o jogo, chegou a ter gols anulados depois disso. O Nardoni mesmo fez gol. Achei que ele entrou bem, tá bom? Achei que ele entrou bem dessa vez. E o Riquelme entrou na reta final no lugar do Arthur, e é ele que é um dos grandes participantes no terceiro gol do Grêmio. É um lançamento maravilhoso do Vieri, o Riquelme consegue um domínio difícil, aciona o Pavon, que cruza e terminaria depois no gol do Nardoni, que foi anulado. Mas o Riquelme participou da jogada. E o Luiz Castro até falou na coletiva, o Monsalve não foi relacionado porque perdeu a vaga para o Riquelme. De fato, mostrando que não tem crise, mas que de fato o Riquelme está merecendo mais. E vem merecendo mesmo. Monsalve eu achava que poderia ser o camisa 10 do Grêmio, o cara diferente do Grêmio, ele tem qualidade para isso. Mas, quando ele joga, às vezes falta intensidade. Muitas vezes está sendo muito fominha e jogando para si próprio. Então, o que adianta você ser bom, mas faltar preparo, faltar comprometimento e jogar para si próprio ao invés de jogar pelo time? Então, hoje ele não é nem relacionado. E eu nem falo que é injusto, porque de fato o Riquelme vem merecendo talvez até mais. Enfim, é isso. O Luiz Castro ainda foi expulso por reclamar com o juiz na transmissão. Não sei se você reparou. Até falaram que ele foi expulso por reclamar, acho que foi no segundo ou no terceiro gol do Grêmio, acho que foi no terceiro, porque ele fez isso daqui, aí falaram, tava reclamando porque o Pavon teve o gol anulado, porque ele tava com o braço à frente. Uma análise completamente errada. Foi porque teve uma jogada onde bateu no braço colado do Riquelme
O Grêmio ia ter um contra-ataque e o juiz dá a falta sem ver o lance. Basicamente marcou para matar o contra-ataque do Grêmio. Ele fica revoltado, leva amarelo, continua reclamando e leva o vermelho. Ele não reclamou do gol anulado. Ele reclamou de um toque marcado do Riquelme, que de fato não tocou. Ele estava correto em reclamar. Foi um erro da arbitragem e um erro de quem estava comentando o jogo também. Enfim, mas faz parte, todo mundo erra. Eu torço que o Vila Sante volte logo, tá? Eu quero ver esse meio de campo com o Vila Sante. E que nem eu falei, eu acho que o Roger merece daqui a pouco voltar a ter minutagem no lugar do TT. O TT tem que continuar jogando, tendo oportunidades, é verdade. Mas dependendo do jogo, às vezes entra o Roger, às vezes o TT. Não dá pra ser só o TT, porque o Roger fez um início de ano bom. E assim a gente fecha o lado do Grêmio. Só destacar algumas coisas do Curitiba. É um time corajoso para sair jogando, tá? É um time bem treinado pelo Seabra. A dupla de zaga, Maicon e Jaci, faz uma temporada muito boa. O Bruno Melo, não tem o que reclamar, uma entrada muito feia. Nada a ver daquela entrada. E o cara ainda teve a cara de pau de sair indignado. Ah, não podia. Não é porque é uma entrada besta, uma entrada desnecessária, que não é para vermelho. Foi uma entrada muito dura, cara. Vermelho claríssimo, não tem o que reclamar. Ali abaixa a cabeça e pede desculpa. Eu acho que essa é uma mania de jogador e de pessoas que, no geral, não admitem o próprio erro e aí não evoluem. Porque é muito mais bonito e muito melhor você admitir, olhar e falar, errei, foi mal. Como foi o caso do Jaci, por exemplo. O Jaci tem uma mentalidade de campeão, cara. O Curitiba perdeu e mesmo assim eu consigo chegar aqui e falar, o Jaci tem uma mentalidade muito boa. Porque é um cara que ele faz a falta dura no Amuso, ele mesmo admite que pegou, ele pede desculpa e ele vai embora. Ninguém cria confusão com esse cara. Ninguém vai reclamar com ele, nem do Curitiba, porque sabe que ele foi com a melhor das intenções, errou o bote, foi expulso. Nem o Amuso reclamou com ele, nem o jogador do Grêmio reclamou com ele, porque é muito claro que ele chegou duro, mas foi visando a bola. Com o toque ele chega atrasado e é expulso. Faz parte, é do jogo. Agora o problema é, tipo essa entrada do Bruno Melo. Uma entrada desleal, uma entrada onde eu até acho que foi sem querer, mas foi um delay na jogada, foi um erro dele. É muito mais fácil você olhar e falar, desculpa, errei, do que falar, a arbitragem aí tá me prejudicando. Entendeu? Ninguém evolui desse jeito, terceirizando a culpa. É muito mais fácil e muito melhor você admitir que errou, que aí você vai melhorar e vai errar menos no futuro. Então essa é uma mentalidade que eu acho que deveria mudar na maioria das pessoas. E não é só nem em jogador, não. É em muita gente mesmo. Não admite os erros e terceiriza a culpa. Assim ninguém evolui, você tá mentindo pra você mesmo. Isso aqui é a real. Enfim, que mais? Teve o Tinga, ex-Grêmio, ex-Fortaleza na lateral direita, depois jogou mais recuado também quando entrou o JP Sherman. Eu achei estranho que assim, teve uma jogada de bola aérea na reta final, que ele faz uma falta no Everton e saiu dando risada, cara. Eu, que nem torço pro Curitiba, fiquei incomodado. Imagina, se fosse o Grêmio perdendo por 1-0, um jogador a menos, fora de casa, o jogador do meu time faz uma falta no goleiro pra queimar tempo, o que é bom pro adversário, e ele sai dando risada. Eu fiquei incomodado e olha que não era nem do meu time. Não sei qual foi a reação do torcedor do Curitiba, né? No meio de campo, o Thiago Santos até foi bem, ex-Grêmio. O Vini Paulista foi meio discreto, né? Mas defensivamente agregou, ex-Grêmio também. O Josué é muito bom jogador, tem belos passes, mas às vezes desaparece nos jogos, né? Eu achava que ele ia arrebentar na Série A, tá? Achei que ele ia jogar até mais do que está jogando. O Curitiba tá bem, mas eu acho que o Josué podia fazer mais, porque na Série B ele arregaçava, cara. E na Série A ele só está bem. No ano passado ele destruiu. Né? No ataque o Breno Lopes foi sacrificado no início. O Lucas Ronier foi o grande destaque técnico, mas na hora de levar um 10 errava o passe, errava o chute, errado esse tipo de coisa, sabe? O Pedro Rocha foi meio discreto, por mais que tenha acabado uma ou outra falta. Vindo do banco, Felipe Jonathan foi amassado pelo Pavão e pelo enamorado no início do jogo, mas depois foi melhorando um pouquinho. JP Sherman entrou bem pelo lado direito, o William Oliveira entrou no meio de campo, o La Vega entrou no ataque e fez pouco, e o Thiago César também entrou no final do jogo e fez pouco. No geral, o fato do Grêmio ter jogado com um a mais, né, a expulsão do Bruno Melo, deu uma tranquilidade muito maior. Eu vou ser sincero, tá? Eu estava achando que o Grêmio iria perder, porque é um Grêmio que não vem jogando bem, é um Grêmio que está se encontrando e enfrentou um Curitiba que é um dos melhores visitantes do campeonato. Vou até pegar aqui para deixar isso bem explícito, para a gente olhar para a tabela. Olhando para a tabela, o Curitiba, tabela geral, está na 7ª colocação com 19 pontos e o Grêmio foi para a 11ª colocação com 16 pontos. O primeiro time dentro da zona
é o Santos com 14 na 17ª. Então, assim, na próxima rodada, dependendo de combinação, o Grêmio pode entrar na zona de novo. Só que, assim, se vencer ao mesmo tempo, pode chegar até a 7ª colocação, que é justamente a posição do Curitiba. Uma derrota te leva para a 7ª colocação. Uma derrota te leva para a 17ª colocação. Então, de fato, é um momento muito decisivo no Brasileirão. Esses momentos por agora, antes da parada para a Copa, são fundamentais. O Cruzeiro, por exemplo, que até pouco tempo atrás estava afundado na zona de rebaixamento, foi o Arthur Jorge chegar, melhorar, e agora o Cruzeiro já está na 12ª colocação com 16 pontos, assim como o Grêmio. Então, se o Grêmio evolui por agora, consegue 1, 2, 3 vitórias seguidas, a gente já cola ali num G4 daqui a pouco, pô. Então, essa que é a real. E pro Curitiba, ó, que nem eu falei, olhando só por perspectiva de mandante, cara, visitante, aliás, né? Porque mandante, o Curitiba é o 15º colocado, vem perdendo pontos em casa. Agora, como visitante, o Curitiba é o 4º melhor time, né? Então, como visitante, o Curitiba é o 4º melhor visitante do campeonato. E nisso que eu falei, eu tava com medo do Grêmio perder pro Curitiba justamente por isso. É um time que, quando a gente olha Grêmio e Curitiba na arena, a tendência é que o Grêmio se complique. Aliás, a tendência geral ao longo da história seria o Grêmio vencer. Mas pelo Brasileirão seria talvez o Curitiba dar trabalho. Só que ao mesmo tempo a gente olha muito pela perspectiva negativa do Grêmio, né? De fazer uma campanha bem mediana. Só que assim, como mandante, o Grêmio é o 5º colocado do Brasileirão. O Grêmio é um excelente mandante, o Curitiba é um excelente visitante. Um confronto de times que de fato estavam na sua zona de conforto. O Grêmio como mandante, o Curitiba como visitante. Seria um jogo difícil. Só que eu acho que a expulsão do Bruno Melo trouxe uma tranquilidade maior pra gente, que trouxe a gente como favorito ao longo do jogo inteiro. E acaba que fica um placar magro de apenas 1-0, mas a real é que pelas chances construídas, gols anulados, talvez o mais justo seria 2-3-0, né? Por questão de centímetros, o Grêmio não fez 4-0 nos 3 gols. 3 gols com centímetros de impedimento, né, cara? Então, é 1-0, é um placar magro, se esperaria um placar maior por ter jogado com um jogador a mais o jogo inteiro, só que o Grêmio produziu esses gols. Por questão de posicionamento, centímetros para trás, esses 3 gols foram anulados e ficou nesse placar magro. E no geral é isso, o Grêmio vence o Curitiba, o importante são os 3 pontos, mais do que jogar bem, mais do que jogar mal, o importante é vencer. E o Grêmio jogou bem. Tem pontos a melhorar, perdeu um pouquinho do controle no segundo tempo, mas venceu, e é o que interessa. E que nem eu falei, não é porque ganhou que tá tudo certo, não é porque perdeu que tá tudo errado. Tem que ter esse meio termo. E esse meio termo foi construído aqui ao longo de 27 minutos fazendo esse vídeo. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu e falou!